Pessoal, bem-vindo ao canal Quero Ouvir. Para você não perder os nossos podcasts, se inscreve e ativa o sininho. Se de repente você gostar também do nosso conteúdo, deixa o seu like. E aí, vamos começar? Capítulo 4 das Vedações. Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. É vedado ao Distrito Federal recusar fé aos documentos públicos. É vedado ao Distrito Federal subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública. É vedado ao Distrito Federal doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato. Capítulo 5 da Administração Pública, Seção 1, Disposições Gerais. Artigo 19. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes do Distrito Federal, obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, os empregos e as funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da legislação. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Inciso 5º. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e pelo menos 50% dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Inciso 7º. A lei reservará percentual de cargos e empregos públicos para portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias à sua participação em concursos públicos, bem como definirá critérios de sua admissão. Inciso 8º. A lei estabelecerá os casos de contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 9º. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o artigo 33, parágrafo 5º, somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Inciso 10. Para fins do disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição da República Federativa do Brasil, fica estabelecido que a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos, dos membros de qualquer dos poderes e dos demais agentes políticos do Distrito Federal, bem como os proventos de aposentadorias e pensões,
não poderão exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma da lei, não se aplicando o disposto neste inciso aos subsídios dos deputados distritais. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Inciso 12. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. Inciso 14. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargo e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto. Alínea A. Nos incisos 10 e 13 deste artigo e no artigo 125, inciso 5º. Alínea B. Nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Inciso 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e observado, em qualquer caso, o disposto no inciso 10. Alínea A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Inciso 16. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Inciso 17. A administração fazendária e seus agentes fiscais, aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos do Distrito Federal, terão em suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. Atenção, esse trecho agora é muito importante. Inciso 18. Somente por lei específica pode ser: alínea A, criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Alínea B. Transformada, fundida, cindida, incorporada, privatizada ou extinta entidade de que trata a alínea A. Inciso 19. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Inciso 20. Ressalvada a legislação federal aplicável ao servidor público do Distrito Federal, é proibido substituir, sob qualquer pretexto, trabalhadores de empresas privadas em greve. Inciso 21. Todo agente público, qualquer que seja sua categoria ou a natureza do cargo, emprego, função, é obrigado a declarar seus bens na posse, exoneração ou aposentadoria. Inciso 22. Lei disporá sobre cargos que exijam exame psicotécnico para ingresso e acompanhamento psicológico para progressão funcional. Inciso 23. Aos integrantes da carreira de fiscalização e inspeção é garantida a independência funcional no exercício de suas atribuições, exigido nível superior de escolaridade para ingresso na carreira. Parágrafo 1º. É direito do agente público, entre outros, o acesso à profissionalização e ao treinamento como estímulo à produtividade e à eficiência. Parágrafo 2º. A lei estabelecerá a punição do servidor que descumprir os preceitos estabelecidos neste artigo. Atenção, esse trecho agora é muito importante.
Parágrafo 3º. São obrigados a fazer declaração pública anual de seus bens, sem prejuízo do disposto no artigo 97, os seguintes agentes públicos: o governador, vice-governador, secretário de Estado do Distrito Federal, diretores de empresas públicas, sociedades de economia mista, autarquias e fundações, administradores regionais, procurador-geral do Distrito Federal, conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, deputados distritais, defensor público geral do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Para efeito do limite remuneratório de que trata o inciso 11, não serão computadas as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 10 a todas as empresas públicas e às sociedades de economia mista distritais e suas subsidiárias. Parágrafo 6º. Do percentual definido no inciso 5º deste artigo, excluem-se os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lideranças partidárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Parágrafo 7º. Para a privatização ou extinção de empresa pública ou sociedade de economia mista a que se refere o inciso 18 deste artigo, a lei específica dependerá de aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Legislativa. Inciso 1º. A privatização de empresa pública ou sociedade de economia mista, de que trata o inciso 18 deste artigo, condicionada à autorização legislativa nos termos deste parágrafo, depende de manifestação favorável da população sob a forma de referendo. Inciso 2º. A lei que autorizar a privatização, mediante alienação de ações de empresa pública e sociedade de economia mista, estabelecerá a exigência de cumprimento pelo adquirente de metas de qualidade do serviço de atendimento aos objetivos sociais inspiradores da constituição da entidade. Essa é uma produção exclusiva do canal Quero Ouvir. Inscreva-se e, se gostou, deixa o like. Parágrafo 8º. É proibida a designação para função de confiança ou a nomeação para emprego ou cargo em comissão, incluídos os de natureza especial, de pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, salvo se sobrevier decisão judicial pela absolvição do réu ou pela extinção da punibilidade por: inciso 1º, ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral. Inciso 2º, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 3º, prática de crimes previstos na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, Estatuto do Idoso. Inciso 4º, prática de crimes previstos na Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, Lei Maria da Penha. Parágrafo 9º. Fica vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta, em qualquer dos poderes do Distrito Federal, compreendido na vedação o ajuste de mediante designações recíprocas. Parágrafo 10. A vedação de que trata o parágrafo 9º não se aplica aos ocupantes de cargo efetivo da carreira em cuja estrutura esteja o cargo em comissão ou a função gratificada ocupada. Parágrafo 11. A apuração do percentual de que trata o inciso 5º é feita em relação ao somatório dos cargos em comissão providos na administração direta, autárquica e fundacional de cada poder. Parágrafo 12. A lei
deve dispor sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 13. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração pública pode ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou a entidade, cabendo à lei dispor sobre: inciso 1º, prazo de duração do contrato; inciso 2º, controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes; inciso 3º, remuneração do pessoal. Parágrafo 14. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração ou subsídio de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta lei orgânica, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Pessoal, terminamos por enquanto, mas esse podcast continua. Dá uma olhada na nossa playlist e ativa as notificações para você não perder a continuação do conteúdo.